Vamos lá. Irmãos, vamos lembrar aqui o capítulo 2. Nós estamos no capítulo 2 de Atos, na verdade terminamos a semana passada, mas eu vou retomar aqui o comentário na última sessão do capítulo 2 aqui. O que nós vimos no capítulo 2? Nós vimos, voltando aqui, ó, nós vimos a vinda do Espírito Santo, né, como cumprimento da promessa do Pai e de Jesus, de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles, encheu aquelas pessoas, né, de poder para eles testemunharem. Isso está acontecendo para que eles possam cumprir o que Jesus falou em Atos 1:8, não é isso? Isso é importante você lembrar. Olha lá, Jesus fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando eles receberem esse poder, o que eles vão se tornar? Eles vão ser e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir dali, nós vamos ver justamente o evangelho se espalhando em Jerusalém, se espalhando na Judéia, Samaria, e assim vai até os confins da terra daquela época. Porque essa foi a ordem de Jesus. E o Espírito Santo, né, no capítulo 2, nós estamos lendo, ele vem justamente para capacitar estes homens para pregar o Evangelho, capacitá-los a anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, aquele que foi morto, que Deus ressuscitou, que está à direita do Pai, que vai voltar, e o único que pode salvar a humanidade. E todo aquele que crer e se arrepender vai ser salvo, que clamar o nome de Jesus como Cristo, Senhor da vida deles, será salvo. Salvo do quê? Salvo do pecado, salvo do engano que Satanás colocou à humanidade, salvo da condenação eterna e feitos filhos de Deus, podendo então fazer parte do reino de Deus eternamente. Essa é a salvação ofertada por Jesus, tá certo? E aqui, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, várias pessoas se juntavam, uma multidão de pessoas, e pessoas com língua, né, idiomas de diferentes partes da época, eles começaram a entender, eles falarem as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas maternas, e eles perguntaram o que isso quer dizer, né? O que está acontecendo aí? E aí nós vimos, então, a semana retrasada e passada, a primeira pregação de alguém cheio do Espírito Santo, que é Pedro. Pedro se levanta para responder essa pergunta. Então, a primeira pregação de Pedro é explicar o que está acontecendo. E como Pedro explica o que está acontecendo? Citando o texto dos textos do Antigo Testamento. Ele cita o profeta Joel, ele cita o Salmo 16, ele cita o Salmo 110, e interpretando estes textos, à luz da capacitação que o Espírito Santo dá para eles e também do que Jesus ensinou esses discípulos a interpretar o Antigo Testamento, a partir de quem Cristo é, da sua obra, né, daquilo que ele fez e fará, Pedro consegue explicar o que está acontecendo. E nós vimos, então, voltando aqui essa pregação, e a resposta dessas pessoas à pregação foi o seguinte, né? Quando Pedro termina, ele fala: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, o que é aceitar a palavra de Pedro? É justamente o que Pedro falou que eles tinham que fazer. Vocês têm que se arrepender e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão, então, o dom do Espírito. Que dom do Espírito? Esse mesmo dom que veio sobre 120 ali no cenáculo, virá sobre vocês. É para vocês isso também, né? Então, isso é interessante. Então, o aceitar aqui é justamente pessoas se arrependeram e quiseram e foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Em nome aqui, toda vez que nós lemos agora em nome de Jesus Cristo, isso quer dizer em quem Jesus é e naquilo que ele fez.
o que ele é e o que ele fez, em nome de Jesus, tá? Naquilo que Jesus é, ele é o Cristo, Filho de Deus, e toda a obra que ele fez. Então eu sou batizado a partir de quem Cristo é, da sua obra, o que ele fará e o que ele faz na minha vida, em seu nome. Então o nome na cultura hebraica é muito mais além do que simplesmente de chamar alguém por alguma coisa, né, por alguma palavra e nomear alguém. Na verdade, é também identificar o ser, identificar aquela pessoa e a sua obra. Nomeava-se pessoa assim. Então, o nome de Jesus não é só, né, Jesus, é justamente tudo aquilo que ele é e o que ele fez, a sua obra como Cristo, como o Senhor, como o Filho de Deus. Isso é ser batizado em nome de Jesus e fazer as coisas em nome de Jesus. Fazer as coisas em nome de Jesus. Fazer tudo que eu tenho a partir de quem Jesus é, a partir do que ele fez por mim e do que ele fará. Isso é fazer as coisas em nome de Jesus. Tá? Então essas pessoas ali, gente, elas aceitaram a palavra de Pedro, elas ouviram, creram na pregação de Pedro, se arrependeram e foram batizadas. E quantas pessoas creram na pregação, quantas pessoas se arrependeram e foram batizadas? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos sempre arredondar aqui, 3.000 pessoas, tá? Quase 3.000 pessoas, mas só um número redondo para a gente citar. Então, por volta ali de 3.000 pessoas creram na pregação de Pedro. Portanto, eles creram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Senhor do Salmo de Davi, o descendente de Davi. Então, tudo isso estava ali, né, na pregação de Pedro. E eles creram em tudo isso. Então, eles creram, se arrependeram e foram batizados. 3.000 pessoas. A pergunta é, então, gente, o que essas 3.000 pessoas, mais os 120 que estavam no Pentecostes, né? 3.120, tudo arredondando, como eles começaram a viver agora? Porque o que está acontecendo? A igreja está surgindo. A comunidade do Cristo está surgindo. A comunidade pactual da nova aliança, né, do novo pacto, está surgindo. Como essa igreja vai viver? Quais são os valores, né, aqui eu estou falando de valor mesmo, o que é importante para essas pessoas, para os apóstolos, para que eles vivam adequadamente. O que eles têm que viver? Quais são as prioridades? O que não pode faltar no meio dessa comunidade, para que eles sejam igreja de Cristo? Porque se não pode faltar para eles, não pode faltar para nós como igreja, correto? E é isso que eu quero frisar nesse dia. Então, estes 3.000, mais os apóstolos, né, com todos aqueles que estavam no cenáculo, o que eles começaram a fazer agora que creram? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Senhor de Davi, o descendente de Davi, né? O justo, o santo que Davi cita, aquele que está à direita do Pai, que o Pai vai colocar todas as coisas debaixo dos pés dele. Jesus é tudo isso está na pregação de Pedro. E eles estão crendo nisso. E eles que creem, o que eles vão fazer agora, gente? Tá, então vamos por partes. Eles vão perseverar. Perseverar. O que essa palavra diz? Uma constância. Né? Não pode ter alto e baixo. Tem que ser algo constante. É o que eu tenho falado para vocês aqui, meus irmãos. Tire as quintas-feiras para ler a Bíblia junto comigo. Perseverem. O que é isso? Não deixa desânimo, coisa do dia a dia, atrapalhar. Perseverança, meu irmão, é uma constância, é você não largar aquilo de forma alguma. Então aqui está o que eles faziam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? Perseverança já vimos, que eles não vão desistir, eles não vão desanimar, eles não vão voltar atrás, eles vão ser constantes
na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, para simplificar aqui para a gente, na época, aqui no texto, é o ensino. Então, eles perseveravam no ensino, naquilo que os apóstolos estavam ensinando. E o ensino dos apóstolos estava resumido aqui a princípio na pregação de Pedro. Esse é o resumo, bem sucinto, bem resumido, né, do ensino. O que eles ensinavam constantemente? O Evangelho. Então, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam, portanto, naquilo que os apóstolos estavam pregando, anunciando e ensinando todos os dias, que é o Evangelho de Cristo. O que nós, como igreja, devemos fazer, então? A mesma coisa, meu irmão, perseverar no ensino dos apóstolos. Temos que perseverar estudando o Evangelho, temos que perseverar crendo no Evangelho, temos que perseverar a pregar o Evangelho, a aprender e ensinar o Evangelho. Essa deve ser, portanto, a perseverança da igreja. A minha perseverança e a sua perseverança. Não podemos desanimar. Agora eu não quero mais estudar o Evangelho. Eu acho que eu não creio mais no Evangelho. Eu nem sei mais o que é o Evangelho. Meu irmão, isso não pode acontecer. Tem que estar na ponta da língua e do coração. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho? O que é esse ensino? Você tem que estar apto a falar do Evangelho de forma rápida ou extensa. Você deve estar apto, e nós, como cristãos, fazer como Pedro, ensinar o Antigo Testamento à luz de Cristo e mostrar que tudo aquilo falava de Jesus, do Cristo, do Filho de Deus. Então, meus irmãos, persevere na doutrina de quem? Bíblica, dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. No que mais eles perseveravam? Né? Na comunhão, meu irmão. Não tem como ser igreja sem ter comunhão com gente, com irmãos, com o povo de Deus. Nós estamos num momento muito difícil de distanciamento social que tem dificultado esse ato da comunhão, da proximidade, né, da comunhão. Óbvio que nós esperamos que vá voltar à normalidade em algum momento. Mas enquanto não volta, nós temos que fazer com que essa comunhão não se perca de outras formas. Como a gente tem feito aqui, criando lives, fazendo estudo pelo Google Meet ou Jitsi Meet, né, que é o caso aqui do programa que a gente está usando, né, fazendo interações pelo WhatsApp, um mandando mensagem para o outro, perguntando, meu irmão, você está bem? Meu irmão, mas isso não é papel do pastor, isso é papel da comunidade. Isso não é papel para a pastora Cristina só fazer, o pastor Jorge, né, o pastor Marcos, o pastor Rodrigo. Não, isso é um papel de um irmão fazer isso com o outro. Quem perseverava na comunhão não eram os pastores e os apóstolos só, com a congregação ali. Não, a comunidade toda. Eles perseveravam unânimes ali, né, na comunhão. E a comunhão, gente, aqui, eu posso dizer, afirmar que esse perseverar no partir do pão, o partir do pão é uma explicação do que é comunhão. Tá? Eu falo sempre isso. Na cultura hebraica, na mentalidade judaica antiga, pelo menos, do Velho Testamento, quando você queria colocar a expressão para fora, sentimentos, emoções, coisas que para nós são subjetivas, né? Para os hebreus, para os judeus, não era tão subjetivo assim. Eles faziam coisas que deixavam claro para eles. Se eles estavam, por exemplo, felizes, muito felizes, eles iam fazer o quê? Festa. Eles iam fazer comida, eles iam comer, eles iam cantar, eles iam dançar. Aquilo ia expressar o que eles estavam sentindo. Se eles estavam profundamente tristes e amargurados com alguma coisa, o que eles iam fazer? Jejum, parar de comer, colocar roupa, saco
velho, de pano ali, cinza na cabeça, que era uma forma de demonstrar para todo mundo, nossa, eu estou triste, nós estamos tristes. Então os judeus, eles colocavam para fora os sentimentos de forma, eu vou falar aqui, até de forma teatral, mas um teatro da vida, um teatro verdadeiro. Então, para um judeu, você falar assim, eu estou em comunhão com alguém, não tem como estar em comunhão com alguém se você, hoje, vou traduzir para a nossa cultura brasileira, se você não constantemente não tomar um café com essa pessoa, almoçar junto, conversar, falar dos seus problemas, falar das suas alegrias, ouvir o que a pessoa tem, falar o que você sente, ouvir o que ela sente, orar por ela, estar junto, criar mecanismo para ajudar a pessoa em alguma situação. Meu irmão, isso é comunhão, é coisa prática. Comunhão não é a gente tá todo mundo junto, juntinho e legal. Não, meu irmão. Perseverar no ensino do evangelho, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e nas orações. As orações são atos de dependência a Deus, né? Então, a oração, de orar um pelo outro quando se precisa, de se colocar, né, numa total dependência. A oração em jejum é justamente o estado onde o ser humano se põe em total dependência de Deus em tudo e reconhece que nós não podemos fazer nada sem Ele. A oração e o jejum, ele deve nos levar para esse ambiente espiritual de dependência plena de Deus, tá? Então, tem que haver na igreja perseverança no ensino do evangelho, perseverança na comunhão entre nós, entre o povo, entre a igreja, no partir do pão, tá, gente? Então, literalmente misturar nossas vidas, né? Olha que interessante, para o judeu, comer com alguém era tão forte, tão importante, que eles eram proibidos, por exemplo, de comer com gentios. Eles eram proibidos porque se eles comessem, chamassem para a casa deles para sentar à mesa e comer com um gentil, eles se tornavam impuros, imundos. Eles compactuavam ali da imundície cerimonial e religiosa daquele povo imundo. O que isso quer dizer? Que quando come-se junto, a vida se mistura. Jesus, um dos maiores momentos especiais, muitos deles de ensino especial, era a mesa, sentado à mesa, comendo com os discípulos, tendo essa comunhão à mesa. Então, nós, quando comemos, e quando eu falo comer, eu estou falando de banquete, meu irmão, eu estou falando de sentar na mesa do teu irmão, tomar um cafezinho. E naquele cafezinho surgem as conversas, as coisas do coração, as brincadeiras, a alegria, a dificuldade, né, os projetos de vida, surge confissão de pecado, surge, né, a oração, o desejo colocado para fora, as coisas que nós percebemos que estão equivocadas, que devem se consertar. Gente, na comunhão, naquele ambiente, né, de comunhão santa e plena, surge tantas coisas que nós somos tratados, deve surgir o perdão, porque aí uma palavra que um fala, o outro não gostou, tem que perdoar. O amor, e assim nós crescemos como filhos de Deus. Nosso Pai nos quer assim, certo? Nosso Pai nos quer juntos, como família, filhos dele, né? O que mais que tinha na igreja que tem em nós? Gente, esses são valores e são elementos inegociáveis do que é ser igreja primitiva, e nós devemos trazer isso para nós, porque nós hoje somos a igreja de Cristo. Então nós temos que perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha só o que mais tinha nessas 3.000 pessoas, com mais os 120, né, os apóstolos, e outros que começaram a se converter ali. Em cada alma havia temor, meu irmão. O temor a Deus, a seriedade com as coisas de Deus, o respeito pleno ao evangelho, aos mandamentos, à missão de Deus, aquilo que Jesus mandou, tem que estar no nosso meio. O que mais tinha que nós queremos que aconteça também no nosso meio? E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui, a princípio,
Lucas narra que os prodígios e sinais só eram feitos por meio dos apóstolos. Mas nós vamos ler Atos e nós vamos perceber que mais à frente não era somente por meio dos apóstolos. Outros homens cheios do Espírito também, através deles, o Espírito Santo operou prodígios, sinais e maravilhas. E todos os que criam, olha lá, todos os que criam estavam juntos. Meu irmão, a igreja tem que ser um local de unidade, de estarmos juntos. E tinham tudo em comum. Tem que haver comunhão, tem que haver cumplicidade, tem que haver, né, o olhar um para o outro. E assim aconteceu na igreja primitiva. Tá? Óbvio que aqui acontece algo muito peculiar da manifestação dessa comunhão e desse estar juntos. Que os estudiosos, lendo e vendo a igreja, entendem que não necessariamente deve ser feito desta forma exata. Mas o princípio deve ser reproduzido de alguma forma. O que aconteceu aqui? Aconteceu que essas pessoas, elas começaram a vender propriedades e bens. Lembra que na época, né, você tinha classes sociais muito altas e pessoas passando fome. Né? Não tinha quase o que nós hoje chamamos de classe média, onde se encontra ali uma classe média baixa, média alta, né? Antes das pessoas ricas, muito ricas, milionárias, e antes de pessoas ali pobres, né? Muito pobres, miseráveis, né? Você tem um núcleo hoje, por exemplo, no Brasil e em outros países, dessa classe que não é rica, mas também não é pobre. Nesse mundo antigo, você tinha uma diferença de classe muito grande, apesar de também ter algumas classes intermediárias, como eu já citei quando a gente estudou Marcos, mas são poucas pessoas que faziam parte. A maioria das pessoas estavam numa classe, né, de necessidades básicas, muitas vezes. E o que aconteceu? Os irmãos que tinham mais posses, ou mais de uma propriedade, e que tinham condições que não iriam alterar o modo deles viverem, né? Eles começaram a vender propriedade, vender bens. E eles distribuíam, então, o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, isso começou a ser feito sem os apóstolos pedirem. Os apóstolos não obrigaram, não era obrigado eles fazerem isso. Mas, gente, o Espírito Santo promoveu uma unidade tão grande entre esses irmãos e um amor tão grande, que a pessoa que tinha mais, ela não conseguia viver usufruindo de tudo que ela tinha e ver o irmão dela passando necessidade. Então, esse ato espontâneo, surgido pelo próprio Espírito nesses cristãos primitivos, fez com que muitos deles tomassem a decisão, nós não sabemos se foram todos, mas muitos deles tomassem a decisão de vender propriedade e bens e distribuir entre pessoas necessitadas. Nós vemos lá na frente que quem fazia a gestão da distribuição eram os apóstolos. Tá? O que mais? Diariamente. Olha só de novo a constância, a perseverança, né? Então, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Então, gente, esses judeus, agora convertidos a Jesus o Cristo, agora com a fé que Jesus é o prometido, que Jesus é o descendente de Abraão, que Jesus é o descendente de Davi, que Jesus é o Messias que eles esperavam, que Jesus é o Filho de Deus, eles não deixaram de ir para o templo judeu. O templo aqui é o templo judaico, o templo que estava em Jerusalém. Eu vou terminar aqui e eu vou, no final, passar para vocês. Alguns não têm ideia de como era o templo da época de Jesus. Eu vou tentar passar um videozinho que eu fiz aqui para você ter uma ideia
dessa magnitude, do que era esse templo que nós estamos falando, tá certo? Este templo da época de Jesus era conhecido na época como Templo de Herodes. Por quê? Rapidamente uma questão histórica aí para vocês. A primeira tenda feita, né, um tipo de pré-templo que foi feito, foi por Moisés, o tabernáculo de Moisés, tá certo? Depois o tabernáculo de Davi, que era mais simples, era uma tenda e Davi acrescenta ali adoradores ao redor da Arca da Aliança que foi recuperada. Mais para frente, Salomão constrói um templo. Aí nós temos agora um templo de pedras, um templo de Salomão. Este templo foi destruído lá no exílio, na invasão da Nabucodonosor, do imperador da Babilônia da época. Ele invade e ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo de Salomão. Esse templo vai ser reconstruído lá na época de Esdras e Neemias, quando eles voltam da Babilônia e começam a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Com os passados anos, esse templo ali, lá para frente, um pouquinho antes de Jesus nascer, me perdoe a memória, se eu não me engano, não me lembro com exatidão, se 19 antes de Cristo, não lembro se é isso, né? Eu sei que um pouco antes ali, alguns anos antes, Herodes, chamado Herodes o Grande, né? Esse Herodes, ele faz uma reforma no templo, nesse templo que foi reconstruído lá no templo de Esdras e Neemias. Ele não só faz uma reforma, como ele faz uma ampliação, ao ponto de alguns denominarem esse templo agora como um novo templo, o templo de Herodes. É esse templo, o templo de Herodes, que foi reconstruído e então ampliado, que Jesus frequentava. E que os discípulos aqui agora, diariamente, perseveravam no templo. Eles iam ainda, como judeus, eles iam ao templo e fazer os rituais como todo judeu fazia. Aqui não tinha distinção ainda de cristão e judeu. Entenda isso. Tá? Por quê? Porque o evangelho, Jesus veio para os judeus. Jesus é um cumprimento de promessas para os judeus. Ele era judeu na carne. Jesus nasceu como judeu. Então nós temos que entender que Jesus vem, né, como um judeu para o seu povo, para cumprir então as promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas do Antigo Testamento. Jesus não veio para criar uma outra religião. Preste atenção nisso. Jesus veio para cumprir o que Deus já havia falado no Antigo Testamento. Então, todo o judaísmo do Antigo Testamento, Jesus não veio cancelar, ele veio trazer uma nova aliança. Isso é importante, é uma nova aliança com o povo de Deus. Ele não veio criar uma outra religião, ele veio fazer uma nova aliança na mesma religião e com o mesmo povo. Então o cristão é enxertado nesse povo, nessa nova, através da nova aliança, nós somos colocados nesse povo que já vinha sendo construído no Antigo Testamento. Tá? Então, hoje o cristianismo é tido como outra religião, mas no início nós poderíamos dizer que o que estava surgindo aqui era um judaísmo da nova aliança, não era o cristianismo como nós conhecemos hoje. Por quê? Era a própria religião tendo cumprimento tudo que ela tinha do Antigo Testamento no Cristo. Era a mudança somente do quê? De pacto. Essa mudança de pacto, os judeus não entenderam. Aí eles separaram, continuaram como judaísmo, e surgiu então uma outra nominação mais à frente, a gente vai ver, em Atos que surge a primeira menção, né, de cristãos, tá bom? E a partir dali, todos aqueles mais à frente que se tornaram cristãos foram identificados, né, como
parte de um movimento chamado cristianismo. Aos poucos, o próprio Império Romano foi entendendo como fé, profissões de fé diferentes. A princípio era tudo tratado como a mesma coisa, depois foi sendo separado, porque o judaísmo do Antigo Testamento não conseguiu entender que Cristo estava cumprindo a lei, cumprindo as profecias, e não fazendo um outro povo. Isso é importante, tá? Então, diariamente eles perseveravam no templo, partiam o pão, olha lá, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e pureza, gente, singeleza de coração, louvando a Deus, né? Vamos ver aqui se tem alguma anotação minha aqui, importante, vamos lá. Esse resumo é uma das poucas ocasiões em que Lucas nos diz o que acontece depois que as pessoas se convertem e enfatiza elementos, como a gente já mencionou, fundamentais da vida da igreja. Elas encontram-se regularmente e se reúnem no pátio do templo, pois era um local amplo de reunião e atraíam um grupo mais numeroso. Eles oram, ensinam, partem o pão juntos e sustentam os necessitados, né, em seu meio. Então, gente, está aqui a vida da igreja. Está simples como a gente deve viver. Né? Como a gente deve viver? Se encontrar regularmente, perseverar no ensino, no evangelho, na oração, no partir do pão e olhar para as pessoas que estão necessitadas do nosso meio. Uma tradução melhor para desfrutando, nós vamos ver aqui, deixa eu voltar, a gente volta aqui. Olha lá. Louvando a Deus, o que acontecia? Eles contando com a simpatia de todo o povo. Algumas traduções, desfrutando do favor do povo. Desfrutando, outras traduções, caíram na graça do povo. Então, mesmo as pessoas que não creram na pregação de Pedro e que não se converteram, que não se reuniam com eles, as pessoas da cidade, elas simpatizavam com esse povo. A igreja caiu na graça. A igreja ela tinha o favor dessa comunidade porque eles viram algumas coisas, né, que chamou a atenção do povo que era ímpio. Provavelmente, isso que nós vamos, eles são unidos. Eles estão juntos sempre. Eles se ajudam, eles oram juntos, eles aprendem juntos. Né? Eles perseveram, eles creem de todo o coração naquilo que eles falam, eles ensinam, eles creem ao ponto de passar para os outros. Eles largam tudo para dar as suas vidas a essa fé. Então isso trouxe o que? Simpatia da cidade. Caiu na graça do povo. Então olha lá. Uma tradução melhor para desfrutando o favor de todo o povo é tendo boa vontade para o todo o povo. É uma das traduções que colocaram aqui. Eu prefiro, caiu, né, na graça, ou então obtiveram favor, foram favorecidos realmente. Aqui um teólogo chamado Craig Keener, ele observa, ele fala o seguinte: enquanto a pregação de Pedro resulta em muitos convertidos em uma ocasião, em Atos 2,41, é o modo de vida da comunidade cristã que leva à conversão contínua em 2,47. O que o Craig Keener ele nota? Que a pregação de Pedro ali resultou em 3.000 convertidos. Mas outras pessoas começaram a se converter também, lógico, se converter à mensagem sempre, mas percebendo, né, a vida dessa comunidade. Então, o modo que eles viviam em torno da pregação do evangelho, em torno do evangelho, fazia com que pessoas crescem também na mensagem que eles estavam anunciando. Então, como o nosso testemunho é importante para a sociedade, tá certo? Isso que eu quero frisar. Então, a nossa vida comunitária, partir do pão, perseverar no ensino do evangelho. Lembra que perseverar no ensino do evangelho
já está incluso pregar o evangelho. Porque uma das coisas que Jesus ensinou foi o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão ser minhas testemunhas. Então isso já estava incluso. Você vai perseverar no ensino, automaticamente você vai começar a anunciar o evangelho. Então nós temos que perseverar no ensino, anunciar o evangelho, perseverar unânime em reuniões, partir o pão, comer junto, singeleza do coração, louvar a Deus, dar um bom testemunho e cair na graça do povo da nossa cidade, porque nós somos uma comunidade, né, que exala o perfume de Cristo, exala o poder de Deus, a mensagem do Evangelho que salva e as pessoas vão querer, né, tudo isso aí que quiseram com a igreja primitiva. Enquanto isso, quer dizer, enquanto tudo isso estava acontecendo aí, gente, o Senhor, aqui nós podemos entender já, o Senhor Jesus, né, que Lucas fala, o Senhor lhes acrescentava. O que Jesus acrescentava todos os dias? Os que iam sendo salvos. Meu irmão, se nós perseverarmos na doutrina do Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho, se nós vivemos em comunhão, partilharmos o pão, cuidarmos uns dos outros, darmos um bom testemunho, sabe o que vai acontecer? Todos os dias, o Senhor vai acrescentar à nossa comunidade os que vão sendo salvos. Se isso não tem acontecido, tem coisa errada, né? E nós precisamos refletir como igreja o que está errado, tá certo? Essa fica aí a dica, fica a reflexão de hoje, tá certo? Então, terminando aqui as considerações. Invocar o nome de Jesus não funciona como um encantamento mágico, que produz salvação ou opera milagres. Invocar o nome de Jesus significa recorrer a ele em fé, gente. Tem gente que fala, vou invocar o nome de Jesus, igual coisa de encantamento, de mágico. Não, não é isso. É recorrer a Jesus, recorrer a quem ele é. Pela fé, quando eu faço isso, eu sou salvo. Por isso que Pedro fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez que qualquer um pode invocar seu nome pela fé, qualquer um, então, pode ser salvo. A condição de Jesus como Senhor não é novidade. Deus não o transformou em algo que ele não era antes da ressurreição. A ressurreição de Jesus significa que agora os seres humanos podem reconhecer sua identidade pré-existente como Senhor. Jesus já era Senhor antes de vir para a Terra. Ele já existia. Ele já era o Senhor da criação, né? Com o Pai. Quando Deus faz Jesus Cristo e Senhor, como Pedro prega isso, Deus o fez Cristo e Senhor, não quer dizer que Jesus não era, mas que agora, para a humanidade e para o povo judeu, para os gentios, está explícito que com a ressurreição, Deus mostra para todo mundo que Jesus é o Senhor do universo e o Senhor de tudo e de todos. Isso é importante a gente entender. A ressurreição é um ato de Deus, né? De autenticar, de afirmar a obra do meu filho valeu a pena, funcionou, é isso mesmo, agora eu vou ressuscitá-lo e ele vai voltar ao seu ambiente de senhorio para sempre, tá? De rei dos reis e senhor dos senhores.